nós aí não encontramos similaridade nenhuma com polícia nenhuma do globo. O que aconteceu? Fomos comparar com a Força Expedicionária Brasileira e as Forças Armadas Norte-Americanas. Na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, na Guerra da Coreia, do Vietnã e do Kuwait. Quais são os números que a gente tem? A taxa de morte da PM, 3,22%. Os Estados Unidos, na Primeira Guerra, 2,46%. Na Segunda Guerra, 2,52%. Ou seja, a nossa é 1,28 vezes maior do que a norte-americana na Segunda Guerra. É a menor taxa, menor comparação, chegando a ser 724 vezes maior do que a retomada do Kuwait na Guerra do Golfo Pérsico. Então, resumindo esse estudo aqui, essa parte do estudo, foi mais seguro ter servido nas Forças Armadas Americanas em qualquer guerra do século XX do que na PM nos últimos 30 anos. Era mais seguro desembarcar na Normandia do que continuar sendo policial. Infelizmente era. Para ver a intensidade que nós estamos falando. Isso não são números absolutos, são percentuais, mas esse é o tipo de risco que a gente está submetido. Podem ver que se tentarem fazer seguro de vida e disser que é policial, não consegue. Eu dei uma palestra na Porto Seguro Seguros e aí a gente falou, pô, só a partir de subtenente. Pois é, porque aí diminui o risco. Diminui o risco. Realmente a massa, né, o grosso desse problema são cabos, soldados, cabos e sargentos, porque são os que estão na linha, né, diariamente, muitas vezes. Tem até uma fala, né, um discurso, uma fala do general Patton, né, que é um ícone, né, de comando e controle e liderança norte-americano, que ele fala para um soldado, para um praça, isso, né? Eu, como general, como oficial, fui e estive em combate algumas vezes e tal, mas vocês vivem mergulhados no combate. Então, quantas experiências de combate teve? Eu me lembro do pessoal que é meu amigo, né, até hoje, né, amigos pessoais, né, que são alguns feridos graves, e outras tropas estiveram comigo. Chegamos a ter 3 contatos com o inimigo no mesmo dia. 3 trocas de tiro no mesmo dia. Né, você que teve no BOP deve ter tido coisa similar. 24 horas. Dificilmente você encontra no mundo, em qualquer época, não é só no mundo atualmente, não é no mundo, em qualquer guerra, uma tropa que tenha contato com o inimigo 3 vezes no mesmo dia. Essa é a rotina de trabalho de algumas tropas nossas. Para recrudescer ou piorar isso, já que nós falamos que isso se concentra numa região que a gente chama de anomalia, ou seja, no resto do estado não é, dá para dizer que esses números dobrariam se a gente tirasse o interior, essas taxas. Aí alguém que está ouvindo ou pensando, eu já tive esse tipo de questionamento, mas estão exagerando? Não. Nós vamos comparar com unidades específicas. Então nós pegamos a União Soviética, o Império Britânico, os Estados Unidos, a tripulação de submarinos alemães, os paraquedistas da centésima primeira divisão aerotransportada, que é a Easy Company, né, que dá origem até aquele filme serial do Band of Brothers, os comandos de bombardeiros britânicos e o GTPP Vila Cruzeiro, nosso, ala Bravo no Complexo do Alemão, e o 6º pelotão do Cefap, que formou em junho de 2013. Pelotão esse é que serviu o Cabo Gouveia, meu amigo, segurança e motorista e amigo pessoal. Da turma dele, do 6º pelotão, foram mortos ou feridos 33% em 5 anos. Eram 60 homens, 20 foram mortos ou feridos em 5 anos. Do GTPP Vila Cruzeiro, é uma equipe de 20, 11 foram mortos ou feridos em 5 anos. 55% a taxa. Só encontramos, pior do que isso, a tripulação dos submarinos alemães, porque a carga de profundidade não faz sobrevivente. 67%. E a União Soviética, que enfrentou o calor do poderio alemão no início. 67%. Os demais, o Império Britânico, 13%, Estados Unidos, 6,6%, os paraquedistas da divisão alemã, que saltou no Overlord, 11,2%, um pouco acima da taxa de 10%, e o comando de bombardeiros britânicos, 44%. Ou seja, não se encontra nada parecido em guerra nenhuma do século XX para cá. Eu tenho pesquisado guerras mais no passado, mas a dificuldade é da tabulação e registro de dados confiáveis, coisa que os americanos têm. E essa é a realidade numérica que nós temos. Agora, por trás de cada número desse que eu li aqui, hoje já são mais de 21 mil baixas entre mortos e feridos, é aquilo que eu falei no início. Tem rosto, tem uma família, tem esposa, tem viúva, tem pai, tem mãe.
A estimativa nossa por baixo é que são, devido a esses números, 7 mil órfãos, dos quais a metade ainda são menores de idade. Então, são muito graves. E quando foi que o senhor começou a lidar com esses dados? O senhor já vinha, o senhor falou alguma coisa que o senhor começou a colher antes? Olha, eu encontrei a primeira versão disso, encontrei, está lá em casa, lá na estante, em 1995. Na época eu fui um dos líderes do que se convencionou chamado uma pequena rebelião de tenentes e capitães contra esse tipo de situação. Ali eu colimei dados passados, mas de uma forma muito empírica, né? Porque estava começando, não sabia nem direito a quem procurar, o órgão que tinha. Se não me engano, o nome ainda era a TAI, depois virou a POM, né? A PM3, a PM1, com muita dificuldade coletando isso. Então é bem antiga a coleta desses dados. Elas começam a ter uma expressão realmente, né, para valer quando eu vou a tenente-coronel. Levei isso ao meu comandante, que autorizou levar o chefe de Estado-Maior, ao comando-geral, foi levado. E aí foi levado ao secretário de Segurança, que a primeira reação dele na época foi mandar para o presidente do ISP para refutar os dados, porque não podia ser verdade aquilo. Quando ele viu os números, no secretário de Segurança na época, não pode ser verdade isso, tem algum exagero, tem alguma coisa errada. Aí na época o presidente do ISP, que foi um dos oficiais que me treinou e amigo pessoal até hoje, me ligou, olha, as informações tuas, aquele teu estudo está aqui, a gente até achou graça porque você te serviu no ISP. Foi treinado no ISP também. Então não tenho que refutar, inclusive alguns dados são nossos, né? Passaram por aqui e tal. Então, assim, é bastante tempo, é muita teimosia nisso, né? Realmente eu sou um cara teimoso, obstinado, então foi quase que desde o início. Eu só não pesquisei isso nos 3 anos da academia, mas achei livros que eu lia quando era criança, um que eu li com 10 anos de idade, talvez devido à influência da família, né, que era de militares, como eu falei, né, porquê de estar aqui. A Guerra e o Desarmamento, que tinha uma tabela que falava de baixas em combate, nos conflitos, nos confrontos, contra as perdas, os confrontos que tinham acima de tanta gente. Então, essa tabela ficou impressa na minha mente desde 10 anos de idade. Eu nasci em 68, então desde 78, que isso está no meu inconsciente para um dia conseguir aplicar isso, né? Tem aquela frase que homem é o homem que não ajuda a melhorar o mundo, né? É mais ou menos assim. Então, o cara tem que insistir. A gente tem insistido nisso. Quando criamos a Associação Beneficente Heróis do Rio, que é uma ONG, né, para ajudar a resolver isso, inspirada no abrigo do marinheiro da Marinha de Guerra. Meu avô era da Marinha de Guerra, né? Ele era radiotelegrafista de um destroyer no Atlântico Sul, patrulhando atrás de submarino. E ele deixou, e tinha plano, tinha desconto nisso, plano de saúde com desconto, deixou para minha avó, que deixou para minha mãe, que era filha dele, que chegou aos meus filhos, que eram bisnetos dele. Então essa estrutura existe na Marinha, a gente simplesmente copiou grande parte, a gente não precisa inventar a roda, né? Já inventaram há muito tempo copiar, e a BERJ é uma tentativa de fazer algo do gênero, algo parecido. E o senhor contou que, você contou que o gatilho para começar foi o cabo que foi assassinado? Daniel Esteves. Daniel foi assassinado, era uma dupla de motociclistas, e eu vi o Daniel chorando como uma criança porque perdeu o amigo dele. Perdemos na época também o Tenente Vega, num tiroteio no... BOP, não é? Estava fazendo coeste, tiro na perna, acertou a femoral, é o cara que inspirou aquele personagem do Tropa de Elite, que fica que faz O Tenente Vega foi o policial, independente de ser praça oficial, mais operacional que eu já vi. Era um cara que conseguia correr em zigue-zague, agachado, e ir atrás do traficante, do narco-guerrilheiro, pulando atrás do cara e trazia o cara na unha. Então o cara realmente era... eu sou tão apaixonado pela polícia, por história, né? Que, sabe onde é que eu conheci a história do Tenente Vega? Existia um site do BOP, e dentro desse site existia a Patrulha da Saudade. E contava a história do Vega é um lendário, né? Ele entrou no Coeste para ser caveira e acabou sendo ferido num morro que ele conhecia como a palma da mão. Foi Andaraí, né? Andaraí, exatamente. E ali ele perdeu a vida, mas ainda ele descarregou a munição toda. Ele perdeu literalmente praticamente o sangue todo dele na femoral. Tiveram que... Você conhece a história, né? Explodiram um transformador para apagar a favela para conseguirem resgatar ele. Porque ele tinha um problema também, né? Assim, sem tecer nenhuma crítica. Mas ele era tão bom operacionalmente que ele não tinha medo de nada. Então ele avançava, às vezes, na frente da tropa, mas com alguma distância. Nessa aí ele foi alvejado. Aí é aquela...
Outra coisa que eu acredito que poderia ter mais também, esses policiais que vão para o combate, eles tinham que ter, no mínimo, todos eles, na minha opinião, todos eles saberem ali o APH básico, né, de atendimento, né, para alguns tipos de ferimento. Na época a gente nem conhecia esse termo. Isso aí apareceu um documentário aqui, a doutora Miriam Breutmann, né, tenente-coronel, hoje coronel médica, a nossa está na reserva, que ajudou a criar isso, a construir junto com a major enfermeira Vanessa. Hoje a gente tem treinamento sobre isso, tem no próprio BOP, tem no COESP, é fundamental isso. Fundamental. E eu falo isso porque veio no podcast aqui o Brito, né? Sargento Brito, trabalhava no 41. Tá falando aí? Não, eu trabalhei com ele, conheci ele no BOP, não trabalhei não trabalhei na mesma patrulha, mas ele saiu do BOP para ir pro 41, acabou indo parar no 16 e ele pôde salvar 2 colegas, porque no COESP você tem, né, o básico lá da APH, e ele conseguiu salvar 2 colegas em virtude disso. Inclusive, o primeiro foi baleado, ele contou aqui, né, Moraes, que ele salvou a vida desse amigo. Aí o segundo é baleado, os próprios policiais falam, pô, salva ele. Ele faz o procedimento, resgata esse policial, mas ele já fala, ó, não vai. Ele não vai ter como. E um terceiro com um tiro na perna que ele conta que levou para o hospital, algum hospital acho que ali na Baixada, e a primeira opção dos médicos foi vão amputar e eles não vai amputar. Não deixou amputar, o cara hoje, graças a Deus, tem a perna lá no lugar. Bacana. É fundamental, né? E ele conta a história aqui. Eu, quando fui treinado, não tinha isso. Eu não recebi essa instrução. Eu tive primeiro socorro, mas muito longe do APH, né? Da medicina de combate, né? Não teve isso, né? Hoje já tem. Hoje já faz parte das formações. Legal isso. E aí, como é que... Aí, num primeiro momento, é um policial que perde um amigo. E às vezes, eu vou falar um absurdo aqui, mas às vezes a morte parece amenizar um pouco o sofrimento que pode ficar. Estou falando aqui uma besteira, sem saber, porque assim, exemplo, eu tenho um tio que é paraplégico e eu sei o que esse tio já passou. Sofrimento, né? Sofrimento, né? E hoje é um cara super pra cima, beleza. Mas a gente sabe que tem casos de que chega a vegetação, né? Assim, então a gente não sabe a relação. Assim, todos. E como que o senhor entendeu assim, cara, pior que a morte existem coisas que precisam ser feitas, no sentido de vida e continuar ajudando aqueles que não sucumbiram? Assim, me causou um impacto total, né, dessa história foi quando eu fui chefiar a DAS, a Diretoria de Assistência Social, no qual você lidava com policiais paraplégicos, tetraplégicos, amputados, com parte da calota craniana e massa encefálica retirada, que só falavam 3, 4 palavras, que falavam com você, daqui a pouco desligava e voltava a falar. O senhor conheceu o policial do BOP que ficou assim recentemente? Sim. Esqueci o nome dele. Eu tive até lá na calota craniana que deram a ele, né? Acho que é esse que você está falando. Eu esqueci. Dr. Rosenthal levou um conseguiu... tiro no alemão, né? Foi, mas colocou a calota. Maltês. Eu fui na... Já colocaram? Já colocaram a calota na craniana. Ele já fala, se mexe, anda e tal, já melhorou muito. Agora, assim, inaceitável, porque que a gente chegou parte do projeto, é que o policial aguarde 4 anos para colocar uma calota craniana. O senhor estava explicando aqui sobre a calota craniana. Já. Explica para... Me presta a caneta aqui. Essa que está aqui na frente. A cabeça da maioria que está vendo. Você bate aqui com a caneta, não entra. O cara que não tem a calota craniana, se ele fizer isso, vai lá dentro e ou danifica mais o cérebro ou mata, porque fica só pele. E uma pele sem base por baixo. É tipo uma moleira de neném. Exatamente, tipo uma moleira de neném. Prejudica também a circulação, a perfusão sanguínea no cérebro. E assim, as pessoas às vezes, né, tinham muito grave, falava 3 palavras, 3 palavrões, e a esposa traduziu o que ele queria dizer. Eu não vou dar nomes, então por isso eu vou poder citar, porque eu não estou dando nomes, até porque é grave demais. Isso afeta a família também. Quase todos os feridos graves pensam em suicídio. A maioria porque se sente um fardo, não é por si próprio, mas porque ele era o alfa, era o provedor, era o líder da casa, da família, e viram um peso para a família, assim que ele se vê.
Narrativas de vários feridos dizem assim: eu me senti um brinquedo quebrado, se ouviu um sargento do Espírito Santo, senti um brinquedo quebrado jogado num quarto escuro e a porta trancada. Dizia o seguinte, né, mais de um narra isso, ele falou, depois outros, vários confirmaram, quando ele ouvia uma sinaleira de, não, a sirene, né, da rádio patrulha,